Você virou mãe ou deixou de existir como mulher? Essa é uma pergunta desconfortável, mas eu vejo que é necessária, é por isso que eu faço para você, mulher que é mãe. Porque existe um tipo de dor que quase ninguém fala e a gente precisa começar a falar. A dor da mulher que cuida de tudo, dá conta de tudo, está presente para todo mundo, mas em algum momento se perdeu de si, é o seu caso. E isso não acontece de uma vez, tá? Isso é sutil. Começa abrindo mão de pequenas coisas, tem muita mãe que faz isso. Depois de partes maiores, de sonhos, que mais? De tempo, de espaço. Depois da identidade, da própria identidade, aí quando percebe, você já não sabe mais quem você é fora da maternidade, é o seu caso. E aqui eu preciso te dizer algo com muita verdade, tá? Sem enrolação, hashtag realidade. Você não nasceu para desaparecer dentro da maternidade, certo? Ser mãe não deveria significar deixar de existir. Mas para muitas mulheres foi exatamente isso que aconteceu e vem acontecendo. E não porque quiseram, mas porque foram ensinadas que ser uma boa mãe é. Presta atenção, se você pensa assim, se anular, se colocar por último, suportar tudo, não reclamar de jeito nenhum e tem que dar conta sozinha. E isso, gente, cria um peso invisível tremendo, um cansaço físico, tá? Não é só cansaço físico, na verdade, né? É emocional, é existencial, porque não é só sobre estar cansada, é sobre estar desconectada de si. Assumir o papel de mãe é esse que ocupa e esqueceu de si. E quando uma mulher se desconecta de si, ela começa a viver no automático. Ela faz, veja se é o seu caso, ela resolve, ela cuida, ela entrega, mas não se sente, não se escuta, não se prioriza, não se reconhece e isso começa a transbordar de diversas formas. Uma delas é irritação constante, mau humor, sentimento de culpa, de sobrecarga, sensação de vazio, o que mais? Falta de prazer na própria vida e muitas vezes na dificuldade de prosperar, tá? Porque prosperidade, gente, não é só dinheiro, prosperidade é a forma como você vive. E essa mulher não está vivendo, ela está só interpretando o papel de mãe às vezes. E não existe prosperidade sustentável quando você se abandona todos os dias, porque no fundo o que está acontecendo não é falta de força, é excesso de peso, tá? Excesso de peso, de responsabilidade, de expectativa, de culpa, de um papel que você assumiu e nunca mais questionou. E aqui entra um ponto muito importante: ser mãe é um papel, mas você não é só esse papel. Você é mulher antes de ser mãe e continua sendo mulher mesmo depois de se tornar mãe. Já parou para refletir sobre isso? Só que muitas mulheres não sabem mais acessar essa parte e começa a viver como se a própria vida tivesse ficado em segundo plano. E isso não só te afeta, isso também afeta a forma como você se relaciona com seus filhos. Porque filhos não precisam de uma mãe perfeita, mas precisam de uma mãe presente de verdade. E a presença não é só estar ali fisicamente, é estar inteira. E não dá para estar inteira quando você está desconectada de si. Então, talvez a pergunta que você precisa se fazer hoje não é: eu sou uma boa mãe? Não faça essa pergunta hoje, mas eu quero que você faça essa pergunta. Eu ainda existo dentro da minha vida? Eu ainda existo dentro da minha própria vida? Porque você pode continuar sendo uma mãe presente sem se abandonar.
Você pode cuidar sem se anular. Você pode amar sem desaparecer. Isso começa com algo simples, mas profundo. Voltar para si. Não de forma egoísta, não é isso, mas de forma consciente. Se escutar, se respeitar, se incluir na própria vida, se priorizar, não esperar sobrar tempo para cuidar de você, não. Você separa tempo para cuidar de você, para criar espaço. Você cria espaço na sua vida para você. Não esperar estar bem, mas começar a se cuidar mesmo no meio do caos. Porque enquanto você continua se deixando para depois, sua vida também vai ficar para depois. E na hora que você assustar, já era, já foi. E esse padrão, com o tempo, ele trava tudo, gente. Trava sua energia, trava clareza, trava decisões, trava sua prosperidade, bloqueia o fluxo da prosperidade, tá? E por isso, se esse vídeo te pegou, não ignora, viu, gente? Eu tô trazendo esse assunto porque é algo que precisa ser falado. Porque talvez você não esteja cansado, você só está distante de si. E isso tem caminho, tem forma de você reorganizar a sua vida. Tornar-se mãe, né? Ser mãe sem perder de si. Né? Tem forma de você voltar a existir dentro da sua própria vida. E é por isso que neste mês, tá? Para chegar até mulheres que se perderam depois da maternidade, eu estou abrindo algumas vagas para realizar a sessão diagnóstico, que é uma sessão de clareza e direção, onde a gente vai olhar para isso, tá bem? A gente vai entender o que você assumiu e nunca mais questionou, onde você se deixou, né? Quais movimentos você precisa começar a fazer para se reconectar com você mesma, tá? Sem culpa, sem ruptura, uma sessão terapêutica, tá? Se isso fizer sentido para você, me chama aqui nos comentários, coloca a palavra eu, se você quiser me chamar pelo WhatsApp também. Porque antes de qualquer papel, lembre-se, você ainda é você. Então, mulher, ilumine a sua jornada e viva a sua transformação.